Já são 464 casos confirmados de febre amarela aqui no Brasil. 154 mortes confirmadas. E esses números só vêm aumentando. O que aumenta também é a preocupação do brasileiro com essa doença, com a febre amarela. E é justamente sobre ela, sobre a febre amarela, que nós vamos conversar no programa Viva Saúde de hoje. Vamos falar sobre as causas, vamos falar também sobre os sintomas e como cuidar, como prevenir essa doença. Portanto, fique com a gente, que o programa Viva Saúde está apenas começando. E para a gente conhecer um pouco mais sobre a febre amarela, quais são os riscos, quais são os sintomas, a gente vai conversar com a doutora Adriana Cavalcante, que é infectologista, está aqui com a gente, vai nos explicar um pouco melhor sobre essa doença que hoje assusta tanto aos brasileiros. Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Então, a febre amarela é uma virose, ela é causada por um vírus, o vírus do gênero flavivírus, então é um vírus parecido com o da dengue. A grande diferença é que ela pode ser maligna, ter formas leves até formas bem graves, levando à morte, né? Doutora, então realmente merece uma atenção toda especial com a febre amarela. É preciso realmente que o Ministério da Saúde tenha esse cuidado, como se está tendo, essa preocupação que se está tendo. Realmente Sim, é preciso isso. É muito importante essa preocupação. Existe a febre amarela, as formas quase sem sintomas, chamadas oligossintomáticas. Existe aquela febre amarela clássica, que parece muito com a dengue, vai ter mialgia, dor de cabeça, dor no corpo, febre. E as formas graves, que pode aparecer amarelidão no olho, por isso que é febre amarela, uma febre intensa com amarelidão no olho, chamada icterícia. E hemorragia. Até as formas malignas, que precisa de UTI, sangramento vultuoso e insuficiência hepática também. Doutora, por que é tão difícil de controlar essa doença após a pessoa estar contaminada com esse vírus? Não existe um tratamento específico. O que existe é medidas de suporte, a gente vai controlando os sintomas para esperar que o próprio organismo controle a doença. Se os sintomas forem graves, então às vezes não dá tempo do organismo controlar a doença, então a doença vence o organismo e leva à morte. Existe um grupo de risco que está mais propenso a morrer, na verdade, de uma febre amarela? Quem tem imunossupressão, quem tem problema da imunidade, são diabetes descontrolado, quem toma medicação para quimioterapia, prednisona de longo tempo, pacientes com HIV mal controlados. Então, esses têm um maior risco de adquirir a doença e de desenvolver a forma grave. Doutora, tenta explicar para a gente como é que acontece esse ciclo desse vírus. Muitas pessoas confundem sobre o tipo urbano, sobre o tipo silvestre. Aqui no Brasil a gente vive hoje, digamos, um surto, na verdade, do tipo silvestre. Explica pra gente qual é a diferença de um para o outro. O vírus, ele é o mesmo. Então, o vírus da febre amarela urbana e o vírus da febre amarela silvestre é o mesmo vírus. O que diferencia é o vetor, quem vai transmitir, o mosquito que transmite. No ciclo silvestre, os macacos adoecem e morrem também da doença, e são eles que são o reservatório da doença, do vírus. Ele é picado pelo mosquito hemagogos e vai transmitindo para outros macacos. Acontece, o homem entra nessa história quando vai fazer atividades turísticas ou quando vai trabalhar em alguma região silvestre, né, na floresta. E então, esse mosquito, que é adaptado para florestas, pica o homem e transmite a doença. Se por um acaso esse homem doente vem para a cidade e o mosquito Aedes aegypti pica a pessoa infectada, pode então agora começar o ciclo urbano transmitindo para outras pessoas dentro da cidade. Esse é o grande risco e o grande medo, de grande preocupação em relação à febre amarela. Que hoje ainda não aconteceu e vamos tentar continuar, fazer com que não aconteça. Hoje, na verdade, está restrito realmente ao tipo silvestre. E o tipo silvestre, existe contato, existe outro tipo de contágio? É possível que uma pessoa transmita para outra pessoa? Não, a transmissão é só através do mosquito. Então precisa do homem, precisa do mosquito ou do macaco e mosquito, né? Mas uma pessoa não consegue transmitir para outra. O
macaco consegue transmitir para o ser humano? Diretamente não. Sempre vai precisar do ciclo externo do relação ao vírus, que é o vetor, o mosquito. Que seria o mosquito. Doutora, a gente observa que os casos hoje estão bastante restritos ao sudeste brasileiro, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, essa região. Já são, inclusive, cerca de 155 mortes do ano passado para cá, um número bem considerável. Por que essa doença ainda não chegou aqui à Paraíba? Como é que a gente está protegido? Por quê? Aqui não tem a circulação do mosquito da febre amarela nos macacos da região. E também acho que o vetor, o mosquito hemagogos, também não está presente. Está mais presente no norte, e o norte também é endêmico, acontece casos com frequência. E no sudeste, que agora está tendo um surto, né? Por falta disso, os macacos não são contaminados, não está tendo essa circulação do vírus. Mas que poderia acontecer, existe um risco disso acontecer. Pois é, então na verdade é preciso que todos os outros estados também mantenham uma atenção especial com isso para que essa doença não chegue, não ultrapasse outras barreiras, outras fronteiras. Isso, para que seja contido, controlado. Né? Então a senhora acredita que a grande preocupação hoje da febre amarela, uma das grandes preocupações, seria realmente a transmissão passar a ser feita pelo Aedes aegypti? Isso. E como é que a gente consegue evitar isso daí? Primeiro, o homem não pegando a doença, através da vacina, para adquirir a proteção, os anticorpos e também protetor repelente. O uso de repelente contínuo, principalmente se for fazer atividades turísticas, ecológicas, né, turismo ecológico, ou se for trabalhar em áreas de floresta. É preciso, então, um cuidado bem especial. Para os viajantes, então, atenção redobrada. Atenção redobrada. É o uso de roupas, apesar do calor, né? Mas roupas de mangas compridas, de calça, uso de repelente contínuo. E à noite, uso de mosqueteiro. Existe uma incidência maior relacionada ao clima? Se está mais quente, se está mais frio, existe um risco maior ou, por enquanto, ainda não é associado? Não tem essa relação de clima, não. Me lembro. E a nossa equipe conversou com a chefe de imunização do município de João Pessoa para compreender melhor quem são as pessoas que devem se vacinar contra a febre amarela aqui na Paraíba. Veja aí. Lucas já está com a viagem marcada para o estado de São Paulo, considerado uma das áreas de risco de febre amarela. Ele vai viajar nos próximos dias bem despreocupado. Foi gratificante, estou aqui agora feliz ainda, entrei já ansioso, mas saí agora, graças a Deus, prevenido. Para atender o viajante, o antigo lactário da Torre disponibiliza diariamente 200 doses da vacina contra a febre amarela. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Hoje a recomendação é o quê? Quem vai viajar para uma área de risco, levar a passagem, documento com foto. Se tiver acima de 60 anos, procurar primeiro um médico para que ele possa liberar e atestar que a pessoa está em boas condições de receber a vacina. São atendidos os casos que preenchem os requisitos do Serviço de Imunização de João Pessoa exigidos para receber a vacina. Qualquer pessoa que vá viajar para uma área de risco, que não seja gestante, idosos acima de 60 apenas com recomendação médica, pessoas que têm algum problema imunológico sério, pessoas com neoplasia, alguma comorbidade realmente importante. Se tem dúvida se pode ou não receber, o ideal é nos procurar para que a gente possa dar a melhor orientação. Temos viagens internacionais que às vezes a gente no site olha, aquele país não recomenda a vacinação, mas quando a gente olha o roteiro da viagem, existe alguma passagem pelo roteiro, por exemplo, quem vai para os Estados Unidos não é recomendado fazer o cartão internacional nem a vacina, mas se a passagem for passar pelo Panamá, precisa sim do cartão internacional e de se vacinar. Pois é, você viu aí, se vai viajar a alguma região que há casos confirmados, é preciso sim se vacinar. Não brinca com a tua saúde, tá, gente? Olha, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com a doutora Adriana para conhecer um pouco mais sobre esse vírus, saber como é que ele age no organismo humano. Então não sai daí não que a gente volta já.
De volta com o programa Viva Saúde, hoje conversando sobre febre amarela com a infectologista Adriana Cavalcante, que está aqui conosco. Doutora, vamos continuar então falando sobre esse assunto que acaba gerando aí uma expectativa muito grande nas pessoas. Todo mundo fica muito preocupado quando se trata de febre amarela hoje em dia. Não é para menos, como a senhora já vem nos explicando, realmente é preciso sim todo um cuidado. Como é que esse vírus, flavivírus, age no organismo humano? Quais são os órgãos que ele afeta? Esse da febre amarela, ele age principalmente, tem um tropismo, ele tem uma preferência pelo fígado. Então pode causar uma insuficiência hepática e no fígado é produzido algumas substâncias que controlam o sangramento. Então a gente não sangra até morrer por causa de algumas substâncias produzidas pelo fígado. Como acontece uma insuficiência hepática, as substâncias não são produzidas, então existe uma coagulação em massa no sangue e qualquer sangramento pode sangrar vultuosamente. E dá hemorragias intensas que podem levar ao óbito também. Alguns casos de febre amarela maligna, são febre amarelas graves, é necessário transplante de fígado. Então o transplante já não é um tratamento fácil, já é difícil conseguir doador, conseguir um fígado bom. Então a pessoa previamente saudável, sem comorbidade nenhuma, de repente é acometida por uma doença aguda e precisa de repente de um transplante hepático, né? Então é uma doença bem grave que pode gerar, inclusive, mas que seria um quadro bem delicado, porque uma pessoa que está com uma febre amarela, ela já vem debilitada também. Então, é bem complicado fazer um transplante numa pessoa que já está comprometida. É complicado. E o transplante em si já gera riscos também. Só que nesse caso é fundamental, faz parte do tratamento, esse transplante de urgência, né? A dificuldade aqui é mais na captação do órgão, a disponibilidade desse órgão. Doutora, aqui na Paraíba ainda não foi confirmado nenhum caso, alguns casos suspeitos inclusive foram investigados, mas graças a Deus até agora nada foi confirmado. Quais seriam os sintomas que levariam uma pessoa a desconfiar de uma febre amarela? Porque, ao que me parece inicialmente, eles são bem parecidos com outras doenças que nós conhecemos que são podem ser um pouco mais brandas. Então, como desconfiar de uma febre amarela? Olha, como a febre amarela se trata de uma arbovirose, que é aquela que é transmitida por mosquitos, igual a dengue, então ela lembra muito de dengue. Se tiver febre, dor de cabeça, dor acima dos olhos, artralgia, dor nas articulações, é necessário buscar atendimento médico. E aqui, em relação a João Pessoa, Paraíba, como não existe a circulação do vírus, a gente suspeita em pacientes que teve alguma viagem para outro estado. É feita essa investigação nos pacientes que chegam ao hospital? Feita a investigação, tanto perguntando na hora do atendimento, se tiver com algum quadro febril agudo, na hora do atendimento perguntar sobre viagens, como também posteriormente, caso depois que interna, é investigado os locais que passou, com quem teve contato. Tudo isso é feito investigação. Então, João Pessoa, você tiver quadro de dengue, vamos dizer assim, de dengue, febre, dor de cabeça, algum sangramento e teve viagens a algum local onde esteja a circulação do vírus da febre amarela, é necessário buscar atenção médica, procurar assistência médica e pensar, mesmo que não seja, mas deve ser levantada a hipótese de febre amarela. A febre amarela recebeu inclusive o nome de febre amarela pela coloração amarelada que as pessoas acometidas pela doença acabam incorporando. Em que momento da doença essa coloração amarelada ela começa a aparecer? A partir do 4º dia começa a aparecer. É do início, é uma doença aguda, então é uma doença rápida. Começa com um estado febril, com dor. E alguns pacientes podem parar aí, se recuperar e não ter mais nada. Mas aqueles que evoluem podem ter icterícia, que é aquela cor de pele amarelada, a cor do olho amarelada, e pode ter sangramentos, que podem ser leves, que até equimoses, manchas roxas, sem motivo nenhum aparente, sangramento gengival, sangramento pelo nariz, uma menstruação que não estava prevista de vir e vem fora de tempo, e até sangramentos vultuosos pelas fezes ou vômito com sangue. Então, qualquer tipo de sangramento junto com febre tem que ser investigado. Doutora, como é que se fecha um diagnóstico de febre amarela? Quais são os exames que o corpo médico precisa para fechar um diagnóstico? Isolamento viral, nos primeiros 4 dias é feito coleta de sangue e enviado para o laboratório específico, não é aqui na Paraíba, para fora, e feito o isolamento do vírus. E depois do 5º dia, caso não seja
não se consiga fazer o exame nos primeiros 4 dias, se faz pesquisa de anticorpo contra o vírus da febre amarela. É um anticorpo específico. Falando um pouquinho da vacina, já no caso das pessoas que estão vacinadas, elas realmente não correm nenhum risco de contrair a doença? Não, porque a vacina justamente expõe o organismo a algumas partes ao vírus, na verdade é o vírus todo, porque é um vírus atenuado, expõe o organismo a ele e dá tempo do organismo produzir os anticorpos que aí começam a defesa do organismo. Por isso que você não pega a febre amarela novamente, existe a imunidade duradoura contra esse tipo de vírus. Mas é preciso respeitar também quem vai tomar a vacina? O período de 10 dias, que é o período que o organismo tem, o corpo tem, para poder produzir quantidade suficiente de anticorpo. Ok, doutora Adriana, muito obrigada pela sua entrevista, bastante esclarecedora, bastante didática. Tenho certeza que quem está em casa conseguiu compreender um pouco melhor. E é importante que isso aconteça até para auxiliar, Sim. né? Ficar mais atento quando vai viajar, ter mais cuidado, porque não é só a sua vida que está em risco, é a vida da população, é a vida dos nossos filhos. Isso. Então, é importante que no momento desse todo mundo se una para manter o mesmo propósito, né? Buscar o mesmo propósito, que é manter a doença afastada da nossa região. Uhum. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. O programa Viva Saúde vai ficando por aqui. Hoje a gente conversou sobre a febre amarela. Conhecemos um pouco mais sobre essa doença, os sintomas e também o tratamento. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!